Olá, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso canal, no nosso vídeo da Coluna de Fé, uma mensagem bíblica, um estudo da Palavra de Deus, todas as sextas-feiras, para você poder encerrar a semana, se preparar espiritualmente para o final de semana, se fortalecer sempre com base no que Deus tem como propósito para a sua vida. Eu sei que você pode ter chegado aqui buscando um conteúdo na área do direito, da advocacia, mas nós defendemos que a evolução da vida espiritual, a progressão dentro da vida espiritual é muito importante para o ser humano e é importante para que você tenha uma vida plena e mais, ajude a transformar o sistema de justiça. Só com uma evolução espiritual, com uma cosmovisão cristã, nós vamos realmente conseguir melhorar a nossa sociedade. E o texto escolhido para hoje é um texto escrito pelo profeta Isaías, que está dentro do livro de Isaías na Bíblia, um livro grande. E eu quero já pedir a você que abra a sua Bíblia no capítulo 64. Nós vamos ler esse capítulo inteiro, uma leitura longa e depois uma discussão também sobre esse conteúdo que ele se difere um pouco de todo o conteúdo de Isaías, que foi um profeta messiânico, um profeta que falou muito da vinda de Jesus. Então, se você precisar, pare o vídeo, pegue a Bíblia e abra no capítulo 64 do livro de Isaías, no Antigo Testamento. E vamos para a leitura. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. E para quando as nações tremam diante de ti, quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperamos, desceste e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureça tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto. Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades,
como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Ó meu Deus, meu Senhor, nós te pedimos sabedoria e discernimento para estudar a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos usar para refletirmos, para meditarmos sobre ela. Isaías foi um profeta que viveu durante o reinado de Uzias, o reinado de Jotão, o reinado de Acás e o reinado de Ezequias. Isaías foi morto, ele foi assassinado por Manassés, filho de Ezequias, o último rei para quem ele efetivamente profetizou. E ele inclusive ficou muito famoso com os episódios que ele viveu ali com Ezequias. Mas é claro, o seu livro é um dos maiores livros da Bíblia. E ele é conhecido como um profeta messiânico. Ele é um profeta que fala muito de Jesus. Nós temos o capítulo 9, onde ele profetiza sobre o príncipe da paz. Ali. E vários outros momentos ele fala do Cordeiro. Ele faz analogias claras entre o Antigo Testamento e a vinda de Jesus. Agora, é importante lembrar ainda que existem detalhes na história de Isaías que mostram que ele tinha um alto status dentro da política de Israel, que ele tinha um status de príncipe em Israel. Ele era profeta e príncipe em Israel, da família de Uzias, fazia parte da família real. E no início do livro nós vemos ele lamenta a morte de Uzias, mas ele segue ali com Jotão, Acás e Ezequias. Ezequias, talvez você se recorde, está ali a história dele no segundo livro de Reis. É aquele rei que recebe a profecia de Isaías de que ele irá morrer porque ele está doente. Ele se vira para a parede, chora, ora e pede a Deus por cura. E quando Isaías está indo embora, descendo pelas escadas do palácio, Deus pede a Isaías que volte. E Isaías profetiza: você terá mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. Acerte a sua casa. Ezequias ainda duvida, pede um sinal, uma confirmação. E aí Deus faz a sombra do sol voltar no tempo. Faz ela retroceder, ela caminhar para frente seria fácil. Ezequias faz. Então Ezequias pede que ele volte a sombra, quer dizer, ele mova o sol para trás, para o passado, para que a sombra retroceda. E Deus dá esse sinal para ele. E Ezequias, ele não acerta a sua casa. Muitos teólogos acham que acertar a casa seria acertar as finanças de Israel. Mas não é. Seria preparar o seu herdeiro. Depois daquela profecia, ele tem um filho chamado Manassés, que é considerado pela história do povo hebreu o pior rei que Israel já teve. É ele, inclusive, o responsável pelo assassinato de Isaías. Ele mandou que Isaías fosse colocado dentro de um tronco e cortou Isaías no meio, cortou o tronco no meio. Ele praticou bruxarias, adorou a outros deuses. Mas Isaías, ele viveu num tempo muito difícil, muito difícil. Já tinham passado aqueles grandes reis e naquele momento que eles viviam, os reis eram idólatras. Ezequias não. Ezequias foi um bom rei, foi um rei fiel a Deus. Ele cometeu esse erro de não preparar sua casa, ele expôs. É Ezequias que cai no cativeiro babilônico, ele recebe a visita dos diplomatas babilônicos, recebe e ele mostra toda a sua riqueza para eles. E por causa disso, Deus manda Isaías lá profetizar para ele e falar: olha,
por causa do seu ato de demonstração da sua riqueza, como se fosse conquistada por você, não lhe foi dada por Deus, toda a sua descendência cairá em cativeiro. Ele ainda pergunta: eu vou sofrer com isso? Aí Isaías fala: não, você não vai ver isso acontecer. Vai acontecer depois da sua morte. Aí ele fala: ah, que bom, então eu não vou sofrer nada. Ele fala dessa forma. Um descaso, né? Ou uma preocupação, uma egolatria só dele, que mostra como ele errou no final da vida dele. Mas esse capítulo em especial, Isaías, ele fala do presente e ele fala do passado. Ele faz uma crítica ao povo de Israel e ele clama por socorro a Deus. Ele já começa clamando. Na minha Bíblia aqui, que é uma Nova Almeida atualizada, a versão está um pouco diferente do que você possa ver na sua Bíblia. Aqui está: ah, se fendesses o céu e descesse. Talvez na sua Bíblia possa estar: ó, se fendesses os céus. É uma música, inclusive, muito bacana, muito agradável, da banda Morada, que começa com essa frase aqui: ó, se fendesses os céus. O que isso significa? Significa o quanto maravilhoso seria o céu se abrir e Deus descer para estar entre nós. Assim como Deus fez com os antigos, ele se remonta à antiguidade, que para ele foi qual o período da antiguidade? O período de Moisés. Ele cita fatos que estão ali no livro de Êxodos, Números e Deuteronômio. Ele diz: quando o fogo, se os montes tremessem com a tua presença, se o fogo acendesse gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome. No livro de Êxodos, no livro de Números e Moisés, nós vamos ver Deus se manifestando direto, Deus descendo direto no meio do povo ali. No livro de Josué, aquela batalha onde Deus joga bolas de fogo para destruir os filisteus, Deus se manifestava direto. E aí ele começa na sua oração, reconhecer os pecados da humanidade, os pecados do povo de Deus. Ele começa a reconhecer que as nações tremam diante de ti, e aí ele vem: quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram, para mostrar como Deus descia para proteger o seu povo. Só que aí ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti. Porque naquele período da antiguidade, ninguém nunca viu nada igual com os outros deuses que tinha. Nos filisteus tinham Baal, aquela coisa toda ali, vários deuses. Nenhum desses deuses fazia nada igual ao que o nosso Deus fez. Então Isaías traz, ele puxa ali para a existência de um só Deus. Ele reconhece isso, ele valoriza isso, ele quer mostrar o quanto o nosso Deus é poderoso e não existe nada igual. Ele trabalha isso. E ele fala, aqui ele exalta, Ele diz que nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Ele sabia da idolatria dos outros povos, mas ele fala que ninguém nunca viu nada igual a ele. E diz que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Ele abençoa aquele que confia nele. Que tu sais ao encontro, quer dizer, Deus sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos.
Então Deus ele vai e encontra, ele busca aqueles que são fiéis, que são leais a ele, que trabalham obedecendo a ele os princípios que ele ensinou por meio do teu servo, do teu filho Moisés. E aí ele volta e reconhece: eis que te iraste porque pecamos, e por muito tempo temos pecado. Isso é um reconhecimento da história do povo hebreu. Desde quando o povo hebreu sempre teve problemas, né? Lá no Êxodo, a gente pode voltar lá atrás, em Adão, depois com Caim, Abel, mas lá em Êxodo, Deus faz todos aqueles milagres, aquele sobrenatural, tira o povo do Egito, derrota o exército egípcio, conduz eles pelo deserto, protegendo, coloca eles na porta e pede eles para espiar a terra prometida, e eles não acreditam que podem tomar posse da terra prometida. E aí eles blasfemam, eles reclamam, eles chegam ao ponto de dizer: quem dera estivéssemos no Egito, vamos nos organizar e vamos voltar para o Egito. E eles querem inclusive apedrejar Moisés, Josué, Calebe, Arão, eles querem apedrejar. E aí Deus vem e desce e mostra toda a sua glória para o povo, para poder frear aquele ímpeto. Mas ele também pune o povo. Pune. Ninguém daquela geração, a não ser Josué e Calebe, vai entrar na terra prometida. Eles vão ficar 40 anos vagando pelo deserto. Eles ficaram 40 dias na terra prometida observando os espias, que eram os 12 príncipes, e agora eles vão ficar 40 anos vagando no deserto. E depois ele vem, toda a lembrança dos erros do povo hebreu. Depois de Davi, os erros de Salomão. Depois de Salomão, os erros de todos os reis que passaram. A divisão de Israel no norte e sul, o reino da Samaria, o reino de Judá. A idolatria, a feitiçaria, a bruxaria, a adoração a outros deuses. Isso é ele se lamentando, Ele diz: por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Ele pergunta para Deus: Deus, como o Senhor vai nos salvar? E esse momento que ele está vivendo, quando Isaías faz essa oração, quando ele escreve esse texto, é o momento de cativeiro. A Babilônia invadiu Israel. A Babilônia invadiu Jerusalém. Ela tomou Jerusalém. Ela destruiu Jerusalém. Mas ele vem se lembrando, e aí ele diz que nós somos como o imundo. Ele reconhece o pecado, ele fala: nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Esse texto a gente no direito gosta muito. A gente trabalha muito. Minha esposa olhou para mim ali com os olhos, lembrando, a gente estuda muito esse texto. Porque a nossa justiça, a justiça dos homens, é como os trapos de imundícia. Os trapos de imundícia nessa época, para o hebreu, tinham 2 significados. Ou eram os panos que as mulheres usavam no período menstrual e ficavam sujos e elas tinham que lavar sempre, ou eram os panos usados para poder proteger as feridas dos leprosos, que eram colocados para fora de Jerusalém, eram expulsos inclusive de Jerusalém. Então, olha a comparação que Isaías faz, que a nossa justiça é como trapo de imundícia, os panos de imundícia, que todos nós murchamos como uma folha e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Ele reconhece que todos nós somos pecadores e os nossos pecados nos destroem, que não há ninguém que invoque o teu nome que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades.
ele narra que naquele momento não tem um cidadão de Israel, um cidadão de Jerusalém que Deus vai atender. Esse cidadão ore e Deus vai atender. Por quê? Porque o castigo está dado. Começa a diáspora do povo de Israel. Começa a escravidão, um novo período de escravidão do povo de Israel. E vai ser um período de 70 anos, que já estava profetizado. Ele já está acontecendo ali. E não adianta orar. Não adianta orar. Não adianta, porque Deus não vai revelar a sua face naquele período para abençoar nenhum israelense, nenhum israelita naquele período. E nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai. E aí ele clama, o Senhor é nosso Pai, nós somos o barro e o Senhor é o nosso oleiro, e todos nós somos obra nas Tuas mãos. E é assim mesmo, nós somos o vaso, Deus é o oleiro, e nós precisamos deixar Ele nos moldar, nós precisamos orar por isso, para que Deus nos molde e nos dê um caráter parecido com o caráter de Jesus. Um coração parecido com o coração de Jesus. E aí de novo ele pede, não te enfureças, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Quer dizer, nos perdoa, uma hora esquece os nossos problemas. E aí Isaías diz, olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. Ele ora em intercessão pelo povo todo, pedindo ajuda. E aí você vai ver, agora ele descreve como está a terra, como está Israel, como está Jerusalém. Ele diz, as tuas santas cidades estão desertas, Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram ruínas. Diante de tais calamidades, como pode te conter o Senhor? Aqui ele lança, esse clamor é um desafio. Senhor, já estamos destruídos, arrasados, perdemos tudo. Como o Senhor pode se conter? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Fazia parte do propósito de Deus para o povo de Israel aquela punição que eles receberam. Aquela profecia, aquele período de escravidão de 70 anos na Babilônia. Fazia parte, tinha que ser cumprido. E não adiantava ficar ali chorando, pedindo para mudar, para Deus interceder e mudar de posição. Não adiantava. Não adiantava. Tanto que, mais à frente, outros profetas explicam isso. Não tinha como Deus voltar atrás da palavra que ele já deu. Aquele período tinha que ser vivido. Aquele sofrimento tinha que ser vivido. Porque era um período de aprendizado. Era um período de preparação. E a nossa vida é marcada por períodos assim. Nós temos uma tendência muito fácil a nos desviarmos de Deus, a nos afastarmos de Deus. Quando tudo vai bem, quando nós estamos com saúde, estamos prosperando, nós não oramos, não lemos a palavra, não vamos à igreja, ao culto, à missa. Nós nos afastamos de Deus com facilidade. Nós, às vezes, até sem perceber, idolatramos outros deuses. Idolatramos o dinheiro, nos idolatramos, cometemos o pecado da egolatria, focamos nas nossas vidas.
Às vezes idolatramos nosso trabalho, nosso emprego, nosso sucesso, nossas famílias até. A gente não percebe que o nosso relacionamento mais importante é o relacionamento com Deus. Tem que estar acima de todos os relacionamentos. É o teu relacionamento com Deus. Na sequência, o relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido. Abaixo, o relacionamento com os seus filhos. Isso é família. A sua família, na verdade, passa a ser esposa e filhos, marido e filhos. Os outros parentes, pai, mãe, irmão, se tornam parentes. Mas o relacionamento principal que a gente precisa prestar atenção para nunca se afastar dele e para a gente não adorar outros deuses que a sociedade nos coloca o tempo inteiro é o relacionamento com Deus. Por quê? Porque distante de Deus só há dor, só há sofrimento. E às vezes nós entramos no deserto. É claro que hoje nós temos Jesus. Jesus já remiu os nossos pecados na cruz. Só que nós ainda vamos pagar o preço para os nossos pecados. Nós confessamos, nos arrependemos, mas o preço, a consequência do pecado a gente ainda paga. Mesmo tendo a salvação, a gente ainda sofre a consequência do pecado aqui. É claro que com Jesus é muito mais fácil enfrentar essas consequências. Mas a gente precisa prestar atenção nisso. E aí a gente percebe que esse texto de Isaías é um clamor, é um reconhecimento dos problemas vividos, do momento que o povo israelita vivia. Ele reconhece e ele clama a Deus. Ele clama, ele intercede pelo povo. Ele pede a Deus que venha, que apareça. E naquele momento isso não acontece, porque fazia parte do propósito de Deus para a vida deles vivenciar aquele sofrimento, toda aquela dor, para que eles entendessem o quanto eles pecaram e o quanto eles precisavam se voltar para Deus. E a gente precisa usar essas lições do passado para nos voltarmos para o Senhor e clamar a Deus sempre. Clamar a Deus em nome de Jesus, para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida abundante e longe dos maus costumes, das maldições hereditárias que vêm com os nossos antepassados. Sempre trabalhando isso em oração. É isso que esse texto quer fazer. Esse texto quer trazer você de volta para Deus. Fazer você saber o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é forte, o quanto Deus abençoa aqueles que seguem nos seus caminhos, aqueles que o obedecem, e o quanto Deus também pune aqueles que se desviam. É um texto intenso, tenso também, que não é fácil de entender, mas que é muito importante ter conhecimento dele, para conhecer da história e amoldar o nosso caminho. Reconhecer que nós somos o vaso, nós somos o barro, e o oleiro, só o oleiro, pode nos amoldar. E que toda a nossa justiça é como trapo de imundície. Toda a nossa justiça não tem justiça dentro dela. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe poderosamente. Um excelente final de semana. Que os céus se abram sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Ele expanda os seus territórios. Que Ele caminhe com você. E que Ele te proteja de todo mal.